Olá pessoal, eu sou o Adriano Garcia, produtor e narrador aqui do canal AGV Tech. Hoje vamos relembrar um dos episódios mais chocantes da história recente do Brasil. O tornado que destruiu boa parte da cidade de Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, no último dia 7 de novembro de 2025. Um evento raro, devastador e que deixou marcas profundas na população. Vamos entender juntos o que aconteceu, por que aconteceu e como a cidade está reagindo a tudo isso. A cidade antes da tragédia. Rio Bonito do Iguaçu é uma cidade tranquila, localizada na região centro-sul do Paraná. Com pouco mais de 14 mil habitantes, o município é conhecido pela agricultura forte, pela vida simples e pelo ritmo pacato do interior. A cidade também abriga parte do assentamento Ireno Alves dos Santos, um dos maiores da América Latina, o que faz do município um importante polo rural e comunitário. As ruas são calmas, as famílias se conhecem e o cotidiano costuma ser estável e previsível. Nada, absolutamente nada, parecia indicar que aquela tarde de sexta-feira se transformaria num dos momentos mais traumáticos da história local. As horas que antecederam a tragédia. O dia começou abafado, com temperaturas elevadas e umidade muito alta, condições comuns antes de tempestades severas. Porém, naquela data, a atmosfera sobre o Paraná carregava elementos perigosos. Ar extremamente quente e úmido vindo da região amazônica, uma frente fria avançando pelo sul do país, correntes de vento intensas nos níveis mais altos da atmosfera, forte cisalhamento do vento, ou seja, mudança brusca da direção e velocidade do vento conforme a altitude aumenta. Essa combinação cria o ambiente perfeito para a formação de supercélulas, que são tempestades raras, gigantescas e extremamente organizadas. E de dentro dessas supercélulas surgem os tornados mais violentos do planeta. O que é uma supercélula e por que ela forma tornados fortes? Uma supercélula é uma tempestade com um núcleo giratório chamado mesociclo. É como se a nuvem inteira estivesse rodando em espiral. Esse giro fornece energia e sustentação para o surgimento do funil, o tornado. Quando essa rotação toca o solo, ela se transforma numa coluna destrutiva capaz de gerar ventos acima de 200, 300 ou até 400 km por hora. E isso é raro no Brasil porque normalmente não temos o conjunto ideal de calor, umidade e cisalhamento. Mas naquele 7 de novembro, todos os elementos estavam presentes, ao mesmo tempo, no lugar errado, na hora errada. A formação do tornado. Por volta do final da tarde, nuvens gigantescas começaram a se desenvolver nos arredores do município. A Defesa Civil havia emitido alertas, mas o fenômeno que estava prestes a se formar ultrapassaria qualquer expectativa. Em questão de minutos, o céu ficou completamente escuro, o ar parou, criando um silêncio estranho, o vento mudou de direção abruptamente, a temperatura caiu de forma brusca e então o funil começou a descer. Moradores gravaram o momento em que o tornado tocou o solo. O rugido, comparado por muitos ao som de um motor de avião, ecoou pela cidade. Em pouco tempo, a coluna de vento se tornou gigantesca, tomando forma de um cilindro largo e destrutivo. A passagem do tornado por Rio Bonito do Iguaçu. O tornado atingiu a cidade com violência extrema. Ventos estimados entre 250 e 300 km por hora arrastaram tudo o que encontraram pela frente. Em menos de 10 minutos, o município viveu casas arrancadas do chão, postes de energia dobrados como arame, árvores arrancadas pela raiz, carros lançados a dezenas de metros de distância, bairros inteiros transformados em escombros. Cerca de 90% da área urbana sofreu danos. Algumas residências foram literalmente varridas do mapa, algo extremamente incomum para padrões brasileiros. Moradores relatam que mal tiveram tempo de se esconder. Alguns se abrigaram em banheiros, outros debaixo de mesas, e muitos correram para casas de parentes ou vizinhos, mas o tornado era rápido demais. O depois: silêncio, poeira e dor.
Quando o tornado finalmente se dissipou, restou apenas destruição. A cidade parecia uma zona de guerra. Um cenário sombrio, marcado por sirenes, pessoas feridas nas ruas, choro e o choque estampado nos rostos. Os números falam por si. Pelo menos 6 mortos, centenas de feridos, mais de 1.000 desabrigados, infraestrutura gravemente comprometida. Tratores, caminhões e máquinas improvisadas foram usadas pelos próprios moradores para retirar escombros até a chegada de socorro especializado. A solidariedade tomou conta. Vizinhos ajudaram vizinhos, estranhos acolheram famílias inteiras e equipes de resgate trabalharam dia e noite. O que este evento significa para o Brasil? Tornados fortes existem no Brasil, mas eventos dessa magnitude são extremamente raros. Especialistas alertam que mudanças climáticas podem aumentar a frequência de tempestades severas, a intensidade de supercélulas e o risco de eventos extremos em regiões antes pouco afetadas. E isso reforça a importância de planos de emergência, sistemas de alerta precoce, construções mais resistentes e educação sobre como agir em eventos extremos. A força de Rio Bonito do Iguaçu. Apesar da destruição, a cidade mostrou resiliência. Pessoas perderam casas, bens e até familiares, mas não perderam a coragem. Reerguer Rio Bonito do Iguaçu será um processo longo, mas cada gesto de ajuda, cada doação, cada mão estendida representa um tijolo na reconstrução dessa cidade marcada pela tragédia, mas guiada pela esperança. Encerramento. Eu sou o Adriano Garcia do canal AGVTech. Obrigado por acompanhar este relato dramático e necessário. Se você quer continuar entendendo o impacto de fenômenos naturais, tecnologia e eventos que moldam nosso mundo, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Fiquem bem e até o próximo vídeo.